ontem na Libertadores foi o Inter. Vamos até Porto Alegre falar com o Diogo Olivier. Gol do Guerreiro nos últimos minutos da partida, sai em excelente vantagem o Inter contra o Nacional. Diogo, bom dia, bem-vindo à redação. Bom dia, Marcelo, bom dia, Gabriela, bom dia, Éboli Gaúcho, né? Tem Renato Gaúcho, tem o Éboli, que é meio gaúcho também, eu digo sempre isso. O Guerreiro é um caso à parte na trajetória do Inter, esse ano, né? Ele tem 10 gols em 16 jogos, fora os 3 gols pela seleção peruana, quer dizer, é um desempenho absurdo, ele nem vinha tendo essa média tão alta nos clubes porque vinha passando. E o que faz ele, apesar de estar bem adiante dos 30 anos, ficar até o final da partida quase todos os jogos. Na partida de ontem contra o Nacional foi muito isso, ele praticamente não tocou na bola, mas no momento que tocou na bola, teve uma frieza absurda para fazer aquela jogada clássica, né, do centroavante que liquida com o jogo, cruzado, rasteiro no canto. Quantas vezes a gente viu o Romário fazer isso na carreira dele, né? Dava para fazer um clipe aqui no programa só com o cruzado, rasteiro no canto. O Inter conseguiu uma vitória extraordinária, né? Venceu fora de casa contra um adversário tradicional como o Nacional, que não está com um grande time no momento, mas é um adversário que sempre incomoda, claro, né? Ainda mais o futebol uruguaio. O Inter teve supremacia até os 20 minutos, como o D'Alessandro, que jogou fora de casa pela primeira vez desde janeiro, né? O Inter segura o D'Alessandro nos jogos fora de casa, para ter um jogo mais assim de reação. Durante 20 minutos foi superior, trocou passes. A partir de 20 minutos, criou chances de gol, inclusive, mas a partir dos 20 minutos, o Nacional encaixou a marcação, marcou os lados do campo do Inter, com o Bruno pelo lado direito, e com o Wendel pelo lado esquerdo, encontrou a marcação no Edenilson, né, que é um jogador emblemático no Inter, porque ele vai e volta nas duas áreas, e aí conseguiu muito na força, no suor, no volume, equilibrar o jogo. E teve situações interessantes, até poderia ter feito o gol. A partir do segundo tempo, o Inter, com um pouco do cansaço também do Nacional, que a gente até, vocês conversavam aí no começo do programa, é impossível fazer pressão o tempo inteiro, né? Quando o Nacional sentiu um pouco a falta de gás, entrou aí a estrela do técnico do Inter, o Odair Hellmann. Ele começou a fazer mexidas no time que colocaram o time para frente, né? Teve um momento ali que parecia que o resultado de 0-0 estava ótimo, empatar fora de casa, mesmo com um gol qualificado. Mas aí, ao contrário do que vinha acontecendo em jogos fora de casa no Brasileirão, onde o Inter não venceu, o Odair faz mudanças no time, não para segurar resultado de empate, mas para vencer o jogo. A primeira delas tira o Nico Lopes, que não estava num momento legal, não está num momento legal, está 18 jogos sem fazer gol. Desde que o Guerreiro chegou, parece que o time começou a jogar mais em função do Guerreiro e aí o Nico Lopes deixou de ser protagonista. Entra o Rafael Sobis, que tem um trabalho assim de meio campo, ali, de flutuação na faixa central mais inteligente, né? Ele até jogava assim no Tigres, né? Vocês lembram? Atrás do Gignac, foi a final da Libertadores de 2015. O Inter já melhorou ali. E aí depois tem outras duas mudanças que daí mudam o cenário do jogo no final e que indicam como é que o Inter fez o gol aos 45 do segundo tempo. Primeiro sai o Edenilson, ou melhor, o Nonato tenta no lugar do Lindoso, que jogou num quadro um pouco febril, porque o Dourado está lesionado e não conseguiu ser o jogador que vinha sendo. O Edenilson é recuado para ser volante, entra o Nonato, que é um jogador assim de mais refino, de toque curto. E depois sai o D'Alessandro e entra o Wellington Silva, um driblador lá pela esquerda. E a jogada do gol acontece com o Wellington Silva fazendo vantagem, driblando 1, 2, 3, 4 jogadores e dá a bola para o Guerreiro fazer o gol da vitória. Então, além da vitória de 1-0, o torcedor do Inter nas redes sociais, a gente deu para perceber, ficou contente porque o Inter pensou em vencer o jogo até o final. E aí foi premiado pelas mudanças, pela postura e conseguiu uma vitória muito importante. Foi a vitória, eu até escrevi assim na minha coluna na 0 Hora, assim, de um time que virou mais cascudo, sabe, Barreto? Éboli, Gabriela e amigos, porque ele soube passar por momentos difíceis no jogo. Alguns jogadores estavam abaixo, o Wendel não fez uma partida legal, errava passes na transição, o Nico Lopes não está fazendo gol, o Lindoso estava com esse quadro febril, e aí o time conseguiu suportar e compensar essas ausências, né? E isso é importante, assim, a experiência é importante no campeonato como a Libertadores. Uma vitória muito importante, né? O Inter encaminha bem a classificação contra o Nacional. O jogo conseguiu evitar a expressão saber sofrer. Saber sofrer. Né? Ele ali construiu outras formas de dizer isso, né? O Odair Hellmann não teve essa preocupação, não. Falou do assunto na entrevista coletiva. Vamos ouvir. A gente usa, né, essa palavra sofrer, né, dentro do futebol, mas ela soube
como eu disse na primeira resposta, ela soube jogar o jogo, né? Ele está madura nesse sentido, está consistente, então soube viver todos os momentos do jogo consistente, madura e com confiança para não desistir do placar em nenhum momento, porque sabia e visualizava isso dentro do campo de jogo, que tinha totais condições de buscar essa vitória e não desistiu até nenhum momento de buscar a vitória e conseguir. A gente sabia que ia ser um jogo pegado. Eu na última coletiva eu falei que ia ser um jogo pegado, de muita intensidade, a gente tinha que competir toda a bola. A gente fez um grande trabalho e graças a Deus eu tive a chance de ter uma oportunidade no final do jogo e conseguimos fazer o gol. Fazer mais um gol, média de 0,6, muito superior à sua média histórica, né, do Guerreiro. O Guerreiro fica ali em torno de 0,4, 0,5, né? Mais para 0,4, na verdade. Teve momentos recentes da carreira em que ficou ali no 0,3. Ele é muito mais um artilheiro de gols importantes do que de quantidade, né? Só que ele está conseguindo ter quantidade nesse início com a camisa do Internacional. E ele é muito frio dentro da área, ele protege bem a bola, para segurar jogo, Cara, o cara é ídolo no Peru, né? Você fica pensando assim, eu tava pensando nele ali, a tranquilidade com que ele pega a bola, o defensor tenta chegar ali, ele acreditando, né? Você vê que ele tava assim, inclusive sem visão de que a bola tava vindo para ele mesmo, mas ele já chega com tranquilidade, chuta aquele cruzado ali. E aí eu fico pensando, que treinador não fica aliviado de saber, porra, vai no Guerreiro, porque o cara é ídolo no Peru, gente, ele é ídolo de uma nação, ele é de fato ali. A gente às vezes não percebe isso, mas na Copa América a gente pôde perceber isso. O quanto que ele levava pessoas e as pessoas vão no Guerreiro. Então, é uma tranquilidade tremenda. E o cara ainda é habilidoso, né? E o Inter mostrou uma postura mais interessante. Eu fui muito crítico à postura do Inter no primeiro jogo da Copa do Brasil contra o Palmeiras, em São Paulo. Achei que o Inter abriu demais mão da possibilidade de fazer um gol fora de casa, né? Isolou o Guerreiro praticamente não tocou na bola. Foi um jogo todo picado, truncado, feio, e o Inter se entregou e aceitou. Tudo bem, depois foi lá e compensou em casa, fez o resultado, garantiu a classificação dos pênaltis, mas ontem não. Ontem eu vi o Inter, como disse o Odair, sentindo melhor o jogo e percebeu quando dava para avançar um pouquinho mais e tentar beliscar a vitória. Sem se desequilibrar, né? Sem se desequilibrar. O Inter não perdeu o controle do jogo ontem. Isso é muito importante. Num campeonato como a Libertadores da América, que normalmente os brasileiros se perdem na questão emocional. Pergunta do Arthur Oliveira. Barreto, dentro da área, quem é melhor que o Guerreiro no Brasil hoje? Melhor? Pensando aqui. Eu acho ele e o Pedro, os dois grandes atacantes em atividade no futebol brasileiro. E o próximo está longe. Ele está falando especificamente dentro da área. Né? O Pedro é muito frio. Se você falar em artilheiros, por exemplo, o Gabigol está fazendo muito gol, mas... Não, mas com as chances que o Gabigol dentro da área não é tão decisivo outro aí. o Guerreiro. O aproveitamento talvez não seja O Guerreiro é tão mais alto. completo, né? O Gabigol. Pedro é um menino também, mas ele impressiona porque ele é um menino e consegue ter parece que tem casca de um guerreiro, né? De um jogador com mais maturidade. Acho que também eu vejo os dois. O Gabigol acho que desperdiça muito pelo que se cria para ele. Pensando aqui já na pilha de quem que os internautas vão lembrar daqui a pouco que eu não lembrei, sabe? Eu fico com essa preocupação. Mas, ó, o Fred não é. Hoje não. Lembrou de alguém, Diogo? Não, não é o melhor dia para lembrar, porque ele perdeu um pênalti ontem, mas o Marco Ruben está fazendo fazendo gol atrás de gol lá no Atlético Paranaense. Dentro da área ele tem matado. Verdade. Estrangeiros, né, gente? Cadê o brasileiro? O peso. Mas eu não me atreveria a dizer que o Marco Ruben é melhor dentro da área hoje do que o Guerreiro. Não. O Guerreiro é mais decisivo. Mas é um cara que você pode lembrar, pode botar na briga, é verdade. Então tudo. E o Love? O corintiano vai perguntar do Love. Mas hoje o Love tem sido decisivo. O Guerreiro, a gente fala dentro da área, mas ele é aquele que ele entra na área. Eu acho que é algo que é importante, né? O Guerreiro tem uma casca ele não recebe dentro da área, ele também recebe dentro da área e faz, mas ele é aquele jogador que consegue Ele dá passe para gol. Dá passe para gol. Bom, e deu ao Inter algo muito importante com esses critérios de classificação, né? Que é o gol fora de casa, não só a vitória. Para conquistar uma vitória fora de casa tem que fazer gol, evidentemente. Né? Mas o Inter, já como disse o Diogo, já estava considerando bom resultado um empate em 0-0, fora de casa. Poxa, faz um gol então, consegue... obriga o Nacional, né? O Nacional agora já viaja com a obrigação de bater o Grêmio. Vai ser uma grande